Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lia Machado e você está no meu canal Morena Negra. O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente porque eu quero indicar um livro que está escrito em inglês e até onde eu sei ele ainda não foi traduzido, mas eu li esse livro, eu achei ele muito interessante, muito legal e trata do nosso tema aqui do canal, que é a negritude e o racismo ao redor do mundo, o posicionamento e o local que os negros podem ocupar, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo. E esse livro é sobre uma pessoa da África do Sul. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, porque o Trevor Noah, ele é um comediante e um comentarista que hoje em dia mora e trabalha nos Estados Unidos. Então ele é bem conhecido aí, de repente vocês já ouviram falar dele. E ele escreveu esse livro que se chama Born a Crime, a história da infância dele. Nesse livro ele vai falar sobre como foi crescer ali no período entre o fim do Apartheid e o começo dessa nova organização governamental na África do Sul, que não tinha mais as diferenças raciais, ou que as diferenças raciais não podiam mais ser demarcadas politicamente, marcando um espaço, um bebedouro de água na rua, uma entrada de banco, um local no ônibus, enfim, todas essas demarcações separa brancos e negros diante da lei. E o Trevor Noah vai contar pra gente um pouco como funciona esse sistema racial na África do Sul, mas, como eu disse, ele é um comediante e ele faz esses tipos de stand-up, ele faz um programa nos Estados Unidos que também comenta política, mas sempre dessa forma mais bem-humorada. O livro dele não seria diferente. Ele traz então para o leitor esse conhecimento, principalmente para leitores como nós aqui, que é o meu caso, imagino que seja de muitos de vocês aí do outro lado da câmera, que não faz a mínima ideia de como exatamente funcionou esse sistema na África do Sul. O que eu achei muito legal no livro foi exatamente descobrir que é bem diferente do sistema dos Estados Unidos, bem diferente. Então por isso que eu resolvi trazer aqui para o canal, apesar de ser um livro em inglês. De repente você aí está tentando treinar um pouco o inglês, gostaria de ter uma experiência lendo um livro em inglês, eu indico muito esse livro porque tem a nossa temática que nos preocupa aqui no canal, entender esses processos de racismo e de separação racial no mundo. E ele é escrito de uma maneira relativamente leve, relativamente bem-humorada, ao mesmo tempo em que o autor fala de coisas sérias. Ele não fala de coisas sérias como se fosse piada, mas a forma como ele escreve deixa sempre um tonzinho aí pra gente poder, dar aquele diante de assuntos que podem ser, sim, muito pesados. Como eu falei, então, o livro é uma biografia, vai contar a história do Trevor Noah lá na África do Sul, no período que ele vivia na África do Sul, e como foi aí o crescimento dele, a infância dele, como que ele lidou com essas questões raciais enquanto ele crescia. Isso porque o Trevor Noah, vocês veem aqui na foto dele, olha, essa é a fotinho dele, ele é filho de uma mulher negra da África do Sul e um homem branco. Um homem que, se eu não me engano agora, ele veio da Suíça, o pai do Trevor Noah. Então, para começo de estação, esse relacionamento que era proibido na África do Sul no momento em que o Trevor for concebido, porque ele é dos anos 80, de 1980, então era proibido que pessoas brancas se relacionassem com pessoas negras. Só que aí, no decorrer da nossa leitura do livro, você vai vendo como era complexa essa questão racial na África do Sul. Porque a mãe do Trevor se relacionou com esse homem branco, e você poderia imaginar, bom, ela tem um filho negro e vai criar a criança como uma criança negra. Essa criança vai sofrer toda, vai implicar na vida dessa criança ter que sofrer todo esse sistema do país em que ela vive, mas tá bem, assim, vai viver com a mãe, ok, mesmo que o pai não possa diretamente reconhecer esse filho. Mas aí você vai descobrindo que não, que na África do Sul era realmente proibido e que se eles descobrissem, assim, se caísse nas mãos legais do sistema
que aquela mulher e um homem branco tiveram um filho, o filho era tirado da família, da posse da mulher negra. Porque como vocês veem na imagem, o Trevor, ele é o quê? Ele é um negro de pele um pouco mais clara. E na África do Sul existia então 3 diferenciações raciais, que eram os negros, colored people e os brancos. A partir do momento em que Trevor nasce de um relacionamento entre uma mulher negra e um homem branco, e ele tem a pele mais clara, ele não se aparenta mais com aquela maioria negra da África do Sul. Ele aparenta ser uma colored people, que é, né, então esse grupo intermediário que se separa do grupo negro, não são considerados o mesmo grupo. E o Trevor, por ter a pele mais clara, ele parece ser desse grupo de pessoas que não são consideradas negras, mas não são brancas, porque elas têm a pele escura, né? Elas têm a pele negra, mas uma pele negra mais clara. Olha a complexidade disso. Então essa criança, ela seria tirada da mãe porque as 3 divisões não poderiam em hipótese nenhuma se misturar. Colored people devia casar apenas com colored people. Negros poderiam casar apenas com negros e brancos apenas com brancos. Não era aceitável a mistura, mesmo que fosse ali entre as 2 raças, né? Entre a raça negra e a raça desses colored people. Então, já é uma diferença aí bem grande com relação aos Estados Unidos, por exemplo, já que nos Estados Unidos os negros, não importa se é de pele mais escura ou de pele mais clara, vai ser considerado negro. É lógico que tem outras implicações entre um negro de pele escura e um negro de pele clara, mas não tem essa separação. Esse grupo de pessoas de pele mais clara é um grupo, esse grupo de pessoas de pele mais escura é um outro grupo. Nos Estados Unidos não era assim que funcionava, mas na África do Sul tem essa separação de acordo com a cor da pele. E vai se criando ali, lógico, né, no decorrer de toda a história desse povo, você vai criando esse reconhecimento das pessoas ao redor dessas ideias. Então, o colored people realmente se reconhecia como um grupo e os negros se reconheciam como outro grupo, os brancos, obviamente, né, outro grupo, dominação e tudo mais que a gente sabe que tem aí. Mas o que o Trevor vai nos contar é dessa experiência dele nessa relação entre ter nascido de uma mãe, né, negra com um pai branco. Ele cresceu com a mãe dele. A mãe dele sempre deu um jeitinho ali de proteger o filho e de não deixar, né, que acontecesse alguma coisa, que ela caísse ali na mão desse sistema do governo que fosse querer tirar a criança dela. E ela cria o Trevor, ela cresce, né, o Trevor cresce na família, não tem nenhum problema nesse sentido, mas como ele tinha a pele mais clara num grupo de pessoas de pele mais escura, ele vai viver aí de forma diferente a relação racial. Porque para muita gente ele não era considerado negro. Porque, né, as pessoas olhavam para ele e viam o quê? Colored people. Viu esse grupo de pessoas que chama-se ali na África do Sul de colored people. Não sei se tem uma tradução para isso em português, mas se a gente para olhar assim, quando eu fui ler no livro, a minha primeira impressão foi essa de, gente, que diferente isso, né? Todas essas separações e tal. Mas quando você vai olhar um pouquinho mais a fundo, você vê que, né, não tá assim tão diferente do que acontece aqui no Brasil, será? Eu diria que esse grupo, que em inglês eles chamam de colored people, talvez uma tradução para o português seria pardos, um grupo de pessoas pardas, né, que tem a pele um pouco mais escura, mais escura do que uma pessoa branca, mas é mais clara do que as pessoas negras. Se a gente olha pro Trevor, né, que está aqui na fotinho, você vê que ele é uma pessoa negra de pele mais clara, que no Brasil seria o quê? Uma pessoa parda. Então fica aí só pra gente pensar nessa questão depois.
Mas voltando à explicação aqui do livro, o Trevor, lá na África do Sul, ele vai ter que enfrentar então essas diferenças raciais e o fato dele viver numa família de pessoas negras, ele se considerar negro, mas as pessoas ao redor dele estarem constantemente questionando essa negritude dele. Porque para elas ele não fazia parte daquele grupo. Não exatamente, né? Porque a pele dele era um pouco mais clara do que a maioria que estava ao redor dele. E o Trevor vai mostrar pra gente, então, todas essas questões raciais lá na África do Sul e como ele fazia em cada situação para poder enfrentar essas questões raciais. Eu já falei aí, né, que eu diria que Colored People a gente pode traduzir por pardo, para mostrar um pouquinho que, apesar de ser a África do Sul, apesar de ter muita diferença com a gente aqui no Brasil, se você for lendo o livro e for pegando essas questões, você percebe como, de certa forma, existe aí uma similaridade com o nosso caso aqui no Brasil. Quando você para pensar que nós nunca tivemos diferenciações raciais desse tipo, mas do nosso próprio imaginário aqui do Brasil, a gente cria essa diferença também. Pessoas negras são aquelas pessoas de pele mais escura, pessoas que são negras, mas têm a pele mais clara, elas meio que vão perdendo esse estatuto, né? Na nossa história, a gente teve essa fortificação de se perder esse estatuto de você dizer que uma pessoa que tem a pele mais clara é negra, você vai falar que ela é parda, você, né, de maneira geral, assim, a maioria da população brasileira vai falar que é pardo, não vai falar que é negro, e o branco é o branco, né? Que pessoas brancas estão aí sempre em todas as sociedades nas posições de poder. Mas a gente parar para pensar e analisar isso, perceber como é que funciona lá na África do Sul e poder fazer uma análise também, nossa, como essa questão também existe, de uma forma diferente, mas existe aqui no Brasil, eu achei bem interessante e pode nos trazer essas reflexões, a leitura desse livro pode nos trazer algumas reflexões nesse sentido. Outra coisa que o Trevor vai falar ali no livro dele, tem 2 pontos, né, que o Trevor ele quer enfatizar no livro dele, e por isso também que eu gostei muito, que é a questão aí da construção racial dele, de como ele criou esse senso de pertencimento, mesmo todo mundo ao redor dele falando que ele não era negro em determinados momentos da vida, ele então teve que criar essa relação dele. Não, a minha família é negra, eu vivi nessa família negra, eu cresci com essas pessoas negras, as pessoas ao meu redor são negras, eu tive todo esse aprendizado, né? A minha relação com a minha história é com uma história negra. Então eu sou um negro. Ele teve que fazer esse processo de autoafirmação na África do Sul. É lógico, quando ele foi para os Estados Unidos, ele já não teria que fazer esse processo de autoafirmação dessa forma, mas talvez o próprio fato do livro ter tido esse interesse, né, de publicar esse livro, fosse exatamente para colocar isso também em discussão lá nos Estados Unidos, o interesse dos Estados Unidos de saber como é que funcionava isso na África do Sul, como que eram essas diferenças, e você também poder aí ter esse trabalho de fazer, então, questionamentos, de fazer análises de uma sociedade com a outra. Mas, então, voltando aqui, esse é um ponto do Trevor no livro, que é da raça, da construção racial para ele, e o outro ponto é o feminismo. Ele quer falar da importância da mulher na sociedade da África do Sul, como ele sempre foi criado por mulheres, pela mãe dele, depois pela avó dele, e a força dessas mulheres e ao mesmo tempo em como essas mulheres estavam submetidas à força masculina. Porque a mãe dele casa com um homem muito violento, a mãe dele não pôde se casar com o pai dele, porque, né, na época que eles tiveram um relacionamento era proibido. Acabou que eles se guiaram por caminhos diferentes na vida, né? Quando o sistema político daquele país não quer permitir determinadas coisas, ele realmente consegue impedir em muitos pontos que esses relacionamentos aconteçam. E foi o que aconteceu ali com o pai do Trevor e a mãe do Trevor. Cada uma seguiu um caminho e a mãe dele se casou novamente, ou melhor, se casou pela primeira vez aí com um outro homem. Um homem negro, mas um homem violento.
Então o Trevor vai falar também dessa questão da violência contra a mulher na África do Sul. E mais uma vez a gente pode encontrar vários pontos de relação com o Brasil quando ele vai tratar disso. Na minha leitura eu percebi muitas similaridades entre o Brasil e a África do Sul nessa questão racial, nessa questão da violência contra a mulher. Eu recomendo muito, é uma leitura super fluida, o Trevor escreve super bem e você se envolve com a história, você quer saber o que vai acontecer no fim do livro. Então a indicação do vídeo de hoje foi essa, gente. Então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e não perder os próximos vídeos que estão para sair. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, deixa sua curtida aqui embaixo que é muito importante para mim e a gente se vê no próximo vídeo.